Hoje nós vamos falar sobre o software Telescreen, que é um software que a gente utiliza no estúdio de TV para a reprodução do texto do teleprompter, tá? Ele é um software bem levinho e roda em qualquer computador que tenha o Windows. Ele não está rodando em Mac. Então, vocês vão pegar o arquivo que vocês receberam e vão realizar uma instalação simples. Basta dar 2 cliques e prosseguir com a instalação. Assim que o software for instalado, na área de trabalho de vocês vai aparecer esse ícone do Telescreen. Basta dar 2 cliques nele e o software vai ser aberto. Logo que vocês abrirem o programa, ele vai apresentar essa interface e eu vou mostrar algumas coisas que vocês podem alterar. Aqui do lado direito tem algumas abas que eu vou mostrar para vocês o que pode ser alterado e o que vocês devem manter como está. A gente tem a aba Alternate Files, Auto Start. Aqui na aba Font Size é onde vocês vão alterar o tamanho da fonte do texto de vocês. E aqui embaixo tem todas as fontes que estão instaladas no computador de vocês, que vocês podem alterar a fonte do texto também, tá? Então, vocês podem deixar a fonte do tamanho que vocês acharem mais adequada e escolher uma fonte que vocês também achem mais adequada, tá? Normalmente, a gente usa uma fonte básica, como a Arial mesmo, certo? Então, passando essa parte da fonte, nessa aba de Tastemakers não mexe nada. Em Screen é a resolução do monitor. Também não precisa alterar em nada, pode manter da forma que está. E Titling mais áudio também não precisa alterar em nada. Então, basicamente, nessas abas, vocês vão mexer apenas e podem deixar fixo, marcado, a font size, que é o que vocês mais vão usar no dia a dia, certo? Aqui no menu superior, vocês vão encontrar algumas opções que a gente vai alterar agora no início e normalmente a gente não vai precisar mais mexer. Vocês estão vendo que tem tipo uns cubinhos mágicos aqui coloridinhos. A primeira opção, se vocês clicarem, ele vai alterar a cor do plano de fundo do texto. Então, em vez de azul, ele vai ficar preto, tá? Normalmente a gente usa preto porque é mais fácil e incomoda menos o olhar, tá? Mas se vocês preferirem outra cor, vocês podem manter também. No quadradinho do lado, que tem uma letra, é onde você vai alterar a cor da fonte. A gente pode mudar para amarelo, por exemplo, mas normalmente a gente deixa branco mesmo. Então, aqui a gente pode escrever o texto que a gente vai utilizar. Eu coloquei aqui um textinho básico, né? De bom dia, começa hoje mais uma edição do Tela 1. Acompanhe os principais destaques do dia de hoje. Tenha um bom dia e até a próxima. O importante é que depois de qualquer texto que vocês coloquem no TP, vocês coloquem vários xizinhos embaixo. Por que é importante isso? Quando a gente for rodar o TP, se não tiver esses xizinhos embaixo, podia ser qualquer outra letra, a gente normalmente só coloca os xizinhos. Ele vai rodar o teu texto e quando chegar na última linha, ele vai cortar. Então, às vezes, pode ser que não dê tempo de leitura, tá? Então, a gente põe os xizinhos, que é para o teu texto rodar até subir, até ele sumir, e daí não ter corte nenhum, tá? Então, agora a gente vai rodar o TP para vocês verem como que funciona. Basicamente, a gente vai trabalhar só com o teclado, certo? É importante que vocês deixem um pouquinho o mouse de lado. Então, para vocês reproduzirem o texto de vocês, basta apertar o Ctrl P. Se der alguma mensagem, vocês podem dar OK e o texto vai começar a ser reproduzido. Então, os atalhos básicos que vocês vão usar é o Ctrl P para iniciar a reprodução, a setinha para cima do teclado, que é o Page Up, vocês vão aumentar a velocidade do texto, a setinha para baixo, que é Page Down, vocês vão reduzir a velocidade do texto, a seta para a esquerda e para a direita, vocês vão avançar ou retroceder o texto, mas normalmente a gente quase não usa essa opção, o ideal é só mexer na velocidade, aumentar ou diminuir, e a barra de espaço, que a gente vai pausar o texto e se apertar ele novamente, a barra de espaço, o texto vai continuar a ser produzido. A gente normalmente usa bastante a barra de espaço porque às vezes a pessoa dá um respiro, dá uma pausa, então a barra de espaço a gente utiliza bem. Então, o ideal é que vocês coloquem um texto, rodem e testem essas funções, certo? E para vocês saírem da tela de reprodução, basta vocês apertarem o ESC, que ele volta para a parte de edição de texto. Agora, aqui no menu superior, existem algumas opções que eu preciso que vocês deixem habilitadas. Em Start Stop, eu preciso que vocês deixem
setada a opção Do Not Exit Play with Mouse, quer dizer que se vocês clicarem com o mouse sem querer durante a reprodução, ele não vai fechar a tua reprodução, certo? Então, aqui no menu superior a gente tem o File, que é onde a gente tem a opção de salvar o texto, basicamente, salvar, sair. A gente tem a parte de edição, que a gente pode clicar para reproduzir por ali, mas o ideal é a gente usar sempre o atalho do teclado. Aqui na opção de Play Options, algumas opções que a gente vai usar quando a gente tiver um segundo monitor. E aqui a gente pode testar, por exemplo, a opção de Use Countdown, que ele vai fazer uma contagem e depois vai começar o teste de reprodução. Tá? Normalmente a gente não usa, mas se vocês estiverem sozinhos, às vezes é interessante ativar essa opção. Então, quando eu der o Ctrl P, ele vai fazer uma contagem de 10 a 0 e aí vai começar a reprodução do meu texto. Se você não for utilizar, basta desabilitar essa opção, tá? Então, aqui em cima a gente vai ter novamente a opção de Screen, que a gente não precisa mexer no momento. O Start Stop a gente já configurou que era necessário, que eram essas 3 opções. Da tela de reprodução, quando você tiver com o mouse, clicar com o mouse. O de não iniciar a reprodução com o vídeo pausado. E de poder iniciar a reprodução a partir de onde o cursor, a partir da posição do cursor. Aí a gente tem a opção de formatação de texto em seguida, tá? Que você pode colocar a opção de bold, underline, itálico. Titling você também não precisa alterar em nada. O window, são outras configurações que a gente também vai usar quando a gente tiver um segundo monitor. Então a gente não precisa alterar em nada dessa opção. E a opção de ajuda e sair a gente também não vai utilizar. Então, do software em si, são basicamente essas opções. Vou mostrar para vocês que, além de digitar o próprio texto no teleprompter, você pode copiar um texto de um arquivo de Word. Aqui a gente tem um arquivo de script, de TV, e basicamente no script que vocês vão ter, vocês podem selecionar todo o texto que está do lado direito. Por isso que é importante estar em Word o texto e não em PDF para a gente poder copiar esse texto. Vocês vão dar um Ctrl C ou copiar com o botão direito, vão vir aqui no TP e vão dar um Ctrl V. O texto é inteirinho copiado. A única coisa que vocês vão ter que fazer é revisar todo o texto e tirar esses espaços, para não ficar com muito espaço na hora de vocês lerem o TP, certo? Então, vocês, em vez de digitar, vocês podem copiar um texto que vocês já tenham em Word também, tá? Aqui eu vou dar uma ajeitada nos meus textos, para a gente poder reproduzir este texto de TP. Eu vou dar uma ajustadinha na fonte para ficar mais adequado ao meu texto. Vou dar um Ctrl P e o meu texto vai começar a ser reproduzido. Eu posso testar a velocidade com a setinha para cima, a setinha para baixo. Vocês estão vendo que está aparecendo esse Telescreen 5, é um bugzinho que às vezes dá no programa. Então, às vezes pode aparecer no meio do texto, tá? Então, tem que prestar atenção só na hora que falar, mas pode ignorar esses nomezinhos que aparecem no meio, tá? Que é um bugzinho que às vezes dá no programa. Vocês podem salvar o texto de vocês, vindo em File, Save Text, salvar texto como, e daí vocês vão mostrar onde vocês querem salvar o arquivo de vocês e com que nome vocês querem que ele seja salvo, certo? Aqui eu estou salvando na minha área de trabalho como TP. Eu vou salvar. E só para vocês verem, né? Eu vou deletar o texto aqui. Eu vou vir aqui em File, Open Text File. E vou procurar aqui onde eu salvei TP, só para mostrar que ele fica salvo, certo? Então, basicamente, essas são as funções do software Telescreen 5. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem mandar a dúvida direto para a professora Sandra ou para qualquer um dos técnicos dos laboratórios de comunicação e design.